noite, Mauro. Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ternura, quando você quiser chorar diante Boa noite, Maria. Marínia da taça Longueira. da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhe sempre em trevas, mãos mendigam pão. Puderem me dar um retorno Que não falam, do som e imagem, agradeço. deixe de chorar, volte a sorrir. Boa noite, Edna. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma Boa noite, Sueli. Obrigado, Mauro. seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Boa noite a todos. Essa canção, Gratidão a Deus, de João Cabete, interpretado pela saudosa Célia Tomboli, que nos deixou, grande amiga e companheira do nosso grupo de teatro, que toda vez que nos íamos nos apresentar, ela se dispunha, junto com a Magali, a fazer a harmonização do ambiente, através da música. E agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos, para mais uma conversa. Elevamos o nosso pensamento, agradecendo ao nosso mentor, agradecendo ao mentor responsável pelo Núcleo Espírita Cairbar Schutel, agradecendo a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, esse irmão tão querido, pedindo a Ele que possamos segurar em suas mãos para que nos leve até a presença de Deus, nosso Pai, para agradecer a Ele também por todos os exemplos que aqui nos deixa e pela oportunidade dessa nova reencarnação para trabalharmos a nossa evolução espiritual.
A Ti, Pai amado, oferecemos a prece que Jesus, nosso irmão, nos ensinou. E com o coração cheio de alegria dizemos: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todo mal, pois é Teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Confesso aos irmãos queridos, estou emocionado de estar aqui com vocês na primeira conversa do ano e já estava com saudades. Muito boa noite, Ana Anitta, a moça dos quitutes maravilhosos, Jaime Damasceno, Sueli. Bom estar por aqui, agradecendo ao Mauro por sempre estar conosco, a Sueli pelo convite. Nós vamos falar a respeito da dor, e essa música que tocamos, ela tem muito a ver, não é? Quando ela diz assim, muitas vezes que reclamamos, olhe para trás, veja contador. Quantas pessoas ainda estão passando por momentos difíceis e não têm o respaldo necessário, pois não têm fé ou não têm uma religião que os auxilie. Boa noite, Silvana. Bem lembrado, Mauro. Quem quiser colocar aí uma água para que seja fluidificada, tenho certeza da atuação dos bons espíritos, estarão aí fazendo essa tarefa. Serli, boa noite também. Bom, nós sabemos, né? Nós que participamos aí de uma casa espírita já há mais de 20 anos, inclusive agora participando da diretoria também, que a grande frequência da casa espírita e as casas que a gente visita, ou as pessoas vêm pela dor, pela curiosidade ou pelo amor. Na sua grande maioria, as pessoas que frequentam vêm pela dor. Nós passamos aí, e ainda estamos passando por sequelas da pandemia que tivemos de Covid, onde houve o afastamento, onde houve a reclusão, e muitas pessoas acabaram perdendo. Boa noite, Geni. Se perdendo. Valdemaria também. Entes queridos que partiram, amigos, conhecidos. E a humanidade em si, que a gente via na televisão aí, né? A quantidade de pessoas que partiram, causando muita dor. Cossalter. É isso? Se eu estiver errado, me perdoe. Boa noite. E a casa espírita, ela auxiliou e muito. Quando na nossa casa foram fechadas as portas, e eu moro assim, a um quarteirão da casa, passando na porta, deparei com vários papeizinhos colados ali, né, colocados no vão da porta, de pessoas necessitadas não só do pão material, que é a distribuição de cestas básicas e tudo mais, mas do pão espiritual, de ouvir uma boa palavra. E aí a gente assumiu o risco e abriu a casa. A princípio era por meia hora, no fim as pessoas vinham, pediam um passe, e aí a coisa cresceu e a gente acabou atendendo, lógico, tomando todos os cuidados, mas a gente tocou em frente. E ainda hoje, como eu disse, a gente ainda tem, né, as sequelas daquilo tudo. E ainda hoje é grande o número de pessoas com depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Muita gente que a gente recebe ainda, inclusive com tendências suicidas. Imagina se a gente tiver, como é que fala, com a porta fechada, né? Sem poder atender esses irmãos. E aí a gente tocou a vida. E a nossa conversa hoje, como o título foi sugerido, A Dor nos ensina e nos transforma. Algumas pessoas podem até pensar, mas como que a dor nos ensina, não é? O que tem de bom em sentir dor? Mas
nós temos que entender algumas situações, porque somos espíritas e acreditamos em algumas coisas. A primeira delas é na reencarnação, não é? Nós acreditamos na reencarnação. Acreditamos na lei de causa e efeito. E sabemos que Deus, nosso Pai, é onipotente, onipresente, onisciente, né? Ele pode tudo, ele tem consciência de tudo, sabe de tudo e está presente em todos nós. Se a gente acredita nisso, sabe que ele é soberanamente justo e bom. E seria muito triste acreditarmos que por um capricho de Deus, uns sofrem, outros não, né? Uns são bonitos, outros são feios, uns ricos, outros pobres. Boa noite, Ademário, prazer estar com você aqui. Então, se a gente acredita nisso, a dor tem que ter algum sentido, não é? Não é simplesmente por um capricho que a gente passa por determinadas situações. Nós temos aí um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que ele fala, né? Bem-aventurados os aflitos. E tem algumas coisas do Evangelho que às vezes a gente dá uma balançada, né? Pode ser bem-aventurado aquele que é aflito, assim como outras, né? Quando tem a passagem também da figueira seca, né? Que comenta-se que Jesus amaldiçoou a figueira, né? É difícil de a gente entender algumas coisas, mas por que bem-aventurados os aflitos? São bem-aventurados aqueles que aceitam com resignação. Era aí que está acontecendo alguma coisa errada aqui. Com resignação, aquilo que lhe acontece. Quando a gente tem um entendimento, boa noite, de novo aqui, Valdemaria, ok. Senhor Rudney, você me deixa mais velho do que eu já sou, pelo amor de Deus. Quando a gente tem esse conhecimento que tudo tem uma causa, né? E por causa disso tem um efeito, nós entendemos que aquilo que estamos passando hoje tem alguma razão de ser. No Evangelho, capítulo 5, ele diz, né, das causas passadas, né, causas atuais e causas passadas. Vamos chegar lá. Mas antes de chegar lá, nós temos que entender outra coisa que a gente fala muito no Espiritismo, que nós estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E no próprio Evangelho tem uma passagem lá que diz, né, que o nosso planeta pode ser comparado à escola, um hospital e o presídio. Bom, se somos uma escola é porque ainda precisamos aprender muita coisa. Ainda somos ignorantes. Se é um hospital, porque ainda estamos doentes. Necessitamos de estar aqui para nos curarmos, não é verdade? E presídio, porque para o espírito é um presídio mesmo. É porque a gente ainda cometeu alguns crimes, né, que não sabemos. Cometemos falhas. Então a gente está aqui nesse planeta para aprender. Sabedor de tudo isso, a gente começa a entender o porquê da dor que passamos, ou estamos passando, né? Eu, graças a Deus, já passei por fases difíceis, muito difíceis, não só da dor material, mas como aquela dor do coração, da perda de um ente querido, hoje há mais de 10 anos. Eu me recordo de um filho, né? Que não é fácil a gente enfrentar o desencarne de um filho, mas da mãe, do pai, a saudade, aquela coisa toda, mas sem sofrimento, por conta, graças a Deus, do entendimento que a nossa doutrina nos traz. O que não significa dizer que a gente não sente, não é? Tem gente que fala que espírita não tem sentimentos, é uma bobagem, né? Nós não temos sofrimento, que é diferente. Nós não devemos ter o sofrimento, mas podemos ter o sentimento. Cleonice, boa noite. Podemos ter esse sentimento de perda, de ausência, não é? Se um ente querido que está conosco vai para uma viagem, mesmo sabendo que ele vai retornar,
nós ainda, né, sentimos essa falta, porque ainda a gente tem essa coisa de ser egoísta, não é? Qual é a mãe que gosta de estar afastada de um filho, um pai que gosta de estar afastado de um filho, ou um filho que se afasta daquele ente querido, da mãe, da avó e assim, da família, né? Então ainda a gente tem essa situação. E quando ele fala aqui que é um hospital, presídio, é porque nós necessitamos realmente melhorar. Como nós acreditamos em reencarnação, a gente precisa melhorar agora para ter uma reencarnação melhor lá na frente. Não é? É plantar hoje, sabendo que a colheita vai ser obrigatória, então que a gente plante o bem, que a gente plante a alegria, que a gente plante o amor, para poder receber isso lá na frente. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, né, e Ele está nos preparando para uma situação melhor, né? Basta que a gente queira essa situação melhor. É por isso que Ele fala também da porta estreita e da porta larga, né? Caminhar pela porta estreita, porque larga é a porta que nos leva à perdição, e a gente ainda está muito apegado a isso. Nós estamos falando da dor, então, da dor material. Quem é que não sofre ao ver uma criança com fome, uma família passando necessidade? Temos visto aí agora recentemente aqui no litoral, né, Peruíbe, que ficou debaixo d'água, em Minas Gerais também está passando por essa necessidade, o Rio Grande do Sul passou por essas provas. Tudo tem uma razão de ser, é como eu disse, Deus é soberanamente justo e bom, nada acontece por acaso. Mas a gente pode se compadecer, não é simplesmente aceitar, não, estão sofrendo porque mereceram, não é essa a questão, não é? Existe uma razão de ser em tudo, e o Espiritismo explica isso através dessa situação que é a lei da causa e efeito. Lendo um livro, vocês devem conhecer, se não conhecem, devem procurar, Deusa Samu, uma palestrante espírita, e o nome é esse mesmo, Deusa Samu. E eu adquiri um livro dela, que diz assim, Vai com Deusa, um pequeno livro, e ela, são pequenos comentários, né, pequenas reflexões que ela conversa, e numa delas ela diz assim, ela faz a pergunta, né, reclamar ou agradecer? As duas palavras, né, reclamar e agradecer. E ela comenta nesse trecho, nessa reflexão que ela nos oferece, duas pessoas muito importantes, cientistas, né? E inclusive ela diz, adora o cientista que acredita em Deus. E um deles diz, né, que quando você reclama, existe todo um envolvimento fluídico e eletromagnético, porque existe a movimentação. Então, reclamar, né? Retornar, clamar, chamar. Então, chamar aquilo que não é bom. Quando você, além de estar passando por uma situação, fica falando nela, reclamando dela, você só está potencializando isso. E como nós nos unimos por afinidade, estamos trazendo para nós tudo aquilo que não é legal, que não é bom. Então, nós pioramos a situação. Acho que cada um de nós conhece alguma pessoa, quando você pergunta assim, você está bem? A pessoa vem com um caminhão de coisa errada, não é? Tudo está ruim, tudo está dando errado, uma série de problemas, doença. Se você fala, por exemplo, você está com uma unha encravada, a pessoa já fala que está perdendo o pé, né? Se você fala que está resfriado, a pessoa está com pneumonia. Tudo que é dela é pior. Muito triste isso. E reclama de tudo, de toda a situação. Ao passo que quando você agradece, não é? Agradecer, né? A graça desce para nós, né? A graça divina desce para nós. Agradecer. E mesmo agradecer as horas difíceis. Quando, ou desde pequeno, já faz algum tempo, não que eu seja alto, né? Pequeno na idade. Sempre escutei, né, o meu pai ou minha mãe falar diante de algum problema,
e eu sempre acreditei nisso, que Deus não nos dá a cruz maior que podemos carregar. E eu refleti muito a respeito disso. E aí a gente começa a analisar a nossa vida, que ela é feita de altos e baixos, né? Passamos por situações terríveis, por problemas sérios, às vezes nem tão sérios, mas não existe como mensurar isso. Cada pessoa entende a sua dificuldade de uma forma. E analisando isso, falei, é uma grande verdade. Às vezes a vida está tão bem, está fluindo maravilhosamente bem, e de repente acontece alguma coisa que muda tudo, né? Muda tudo em nossa vida. Deixa eu ver aqui, quanto mais reclamamos, mais coisas negativas atraímos, com certeza. E comecei a analisar, você perceba, quando está tudo bem, aí de repente vem o problema. Por quê? Porque Deus não nos dá uma cruz maior do que podemos carregar. Porque se Ele nos manda uma cruz mais pesada quando estamos passando por um momento de dificuldade, aí sim é que ficaríamos terrivelmente ruins. Então Ele espera a gente dar uma melhorada, aí vem outra cacetada, né? Aí a gente vem, se recupera e já vem outra situação. Mas uma coisa muito importante nisso tudo é que quando conseguimos superar essas dificuldades, nos tornamos pessoas realmente melhores, mais fortes. É por isso que a dor nos transforma. Muitas vezes não acreditamos em algumas coisas, não botamos fé, vamos dizer assim, aí vem a dor e aí a gente começa a refletir, caramba, eu critiquei determinadas coisas e agora que eu estou passando pela mesma situação, eu entendo o que é que a pessoa passou, né? Então hoje a gente, e nos tornamos mais humanos, é por isso que a dor nos ensina e nos transforma. Então a dor não é a nossa inimiga. Se formos falar de saúde, então quando a dor surge, é um sinal que tem alguma coisa errada. E aí procuramos um médico. Com certeza, Ademário. Vamos ao médico para saber o que nós temos, né? Então ela é um alerta, é o primeiro alerta. E quando a gente corre logo para o médico, a gente tem a possibilidade de cura muito mais rápida. Da mesma forma, quando a dor é a dor do coração e buscamos o auxílio e o entendimento, essa dor se torna mais suave, porque a gente entende o que está acontecendo. Eu tô vendo aqui os comentários, tá, gente? É isso aí mesmo. A gente tem que agradecer, porque a dor nos ensina realmente. Muitas vezes a gente sai um pouco fora, né? A gente está se achando a última bolachinha do pacote, aí vem uma pancada, aquela dor para a gente cair na real. Né? Aprender a ser mais humilde, menos egoísta, menos orgulhoso. E a gente é realmente teimoso, né? Às vezes a gente continua errando, aí vem a dor e a gente para e começa a pensar, porque é que nem aquela história, né? Quando os outros falam, a gente ouve, mas nem sempre acredita. Mas quando a dor bate, a gente começa a refletir e aí entende tudo o que está acontecendo. E não é só a dor, né? Como diz ali no nosso Evangelho, existem duas causas, né? As causas atuais é aquilo que nós fazemos. Aí, ó, a Ademar está chamando de vacina contra o nosso orgulho, é isso mesmo. E a palavra está correta, é vacina mesmo. Quando nós vemos as causas atuais, né? Quais são as causas atuais? Quando a gente tem um entendimento, a gente percebe, quando a gente faz alguma coisa que não deveria, ou sai um pouco fora do eixo, né? Vem a dor e a gente reconhece na hora isso. A gente começa a entender. E existem as causas passadas. Nós acreditamos que somos espíritos imortais. E quando não resolvemos os assuntos nesta oportunidade, como Jesus nos ensinou, que ele dizia, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho, porque depois é mais difícil. Quando um está no plano espiritual, o outro no plano terra,
É complicado isso. E eu falo que é muito complicado porque eu trabalho numa sala de desobsessão. Aliás, hoje seria o dia de estar trabalhando lá, mas a esposa vai para o meu lugar, que ela também trabalha com isso, e eu consigo dar essa furadinha de vez em quando para poder estar com vocês aqui, que é uma alegria muito grande. E ao conversar, né, com aqueles espíritos que se manifestam com a vingança, com aquela vontade de prejudicar aquele que está obsediando, é muito triste isso, porque não se resolveram, e às vezes por coisas banais. Tivemos a oportunidade agora no Natal e Ano Novo, onde o clima é maravilhoso, ainda estamos vivendo esse clima. Muitas pessoas esqueceram, né, de fazer uma ligação para aquela pessoa que tem alguma pendenga, vamos dizer assim, né, uma pendência, perdeu a oportunidade de desejar um Feliz Natal, um bom Ano Novo. Se a pessoa bateu o telefone, problema dela, a tua parte você fez. Sabe, tentar essa reconciliação, vibrar por aqueles nossos inimigos, né? Vibrar para que eles sejam felizes, para que eles melhorem. Lembrando sempre, né? Porque quando a criatura está feliz, ela não perturba ninguém, né? Ela só fica lá feliz e não atrapalha. E é isso que a gente deve fazer quando estamos assim. Eu assisti um depoimento de Valdo Franco e achei muito interessante, e trago aqui a história que ele conta, a sua própria história, né? Deixa eu ver aqui, quando olho para trás. Muita gratidão, é isso mesmo. E escutando a história que Divaldo conta da sua própria vida, ele diz que estava passando por um momento muito difícil de doença, né? Essa dor que ele estava sentindo, ao ponto dos médicos receitarem morfina. Não sei se vocês conhecem essa história, mas eu vou contar mesmo assim. Ao ponto de receitarem morfina, o que ele não aceitou. E sentindo aquelas dores terríveis, ele se pôs em oração. E se colocando em oração, ele vê a presença da sua mentora, né, Joana de Ângeles. E ele conversa com ela e diz: puxa vida, né, quantas mensagens de conforto eu recebi de sua parte para confortar os outros, né? E eu, até o momento, passando por essa situação, não recebi nenhuma mensagem sua. E acredito eu que Joana de Ângeles era muito bem-humorada e contundente, né, no que falava. Ela vira para ele e diz: olha, existe uma passagem no Evangelho que diz assim: pedi e obtereis. Você não pediu nada, então não fiz nada, né? Não, mas é que eu estou me sentindo assim, eu gostaria de uma palavra de conforto. E ela diz para ele assim: caramba, Divaldo, você tem o Evangelho de Jesus. O que eu posso dizer ou modificar o Evangelho? Não seria próprio, né? Está lá o que você precisa. E ele fala: eu sei e tal. E aí ela diz assim: você gosta de Francisco de Assis, né? São Francisco? Ele disse: depois de Jesus é aquele que eu mais admiro. Aí ela diz assim: então, você sabia que Francisco de Assis ficou cego? Isso eu não sabia. Quando ele atravessou o deserto, teve glaucoma, ao ponto de ter que queimar os seus olhos com ferro quente. Pois é. E você sabia que ele tinha hanseníase? Ele disse: sim, eu sabia. Ele adquiriu quando em visita, né, aos leprosários e tudo mais, tal. Ok. Você sabia que ele tinha câncer? Sim, sim. Eu sabia que ele adquiriu a doença também, até pela seu modo de vida, de provação. Tá. E você sabia que ele cometia o silício, né, para se depurar, se machucava, né? Eu sabia, sim.
Então, com tudo isso, Divaldo, diz ela, né? Francisco cantava, ao ponto de ser conhecido como Irmão Alegria. Essa doença, Divaldo, é o seu cilício. Então faça suas palestras e haja com alegria, assim como o seu exemplo de Chico. E aí ele disse que ficou calado, né? Não tinha o que falar. Um outro exemplo que eu gosto muito, que vocês devem conhecer também, é Jerônimo Gonçalves, né? Que era tetraplégico, cego, cardiopata, fazia suas palestras deitado numa maca que foi inspirada pela espiritualidade e tinha um bom humor, assim, fora do comum. Tem um livro chamado O Gigante Deitado, que narram, né, as histórias de Jerônimo Mendonça, e tem histórias assim muito engraçadas. Vou deixar aqui duas, vou dar o spoiler de duas para a gente completar aqui a nossa conversa de hoje. Uma delas é que o pessoal gostava de levar ele ao cinema, porque quem levava ele ia naquela maca, né? Ele só podia andar só naquela maca, e levavam ele ao cinema porque não pagavam. E numa dessas idas, uma moça esbarra ali na maca, e estava muito nervosa, e começou a xingar, né? Caramba, esse aleijado, todo lugar que a gente vai na prefeitura, vai aqui, vai ali, encontra com ele e tal. E aí ele se vira para ela e diz: caramba, hein? Nós dois não paramos em casa, né? Então ele tinha esse bom humor, ele não se aborrecia. Aí ele, uma outra ocasião também, ele era convidado quando morria alguém na cidade de acompanhar, não é? Ir lá fazer a sua oração e tal. E levaram ele no cemitério. Só que teve um problema, todo mundo foi embora e esqueceu ele no cemitério. Foi somente à noite que lembraram que tinham levado, achavam ele. E ele estava lá, né? Porque ele não podia se movimentar. E acharam ele. Ele tinha um problema até sério, ele tinha que colocar um peso no peito para poder respirar. Então, e mesmo assim ele tinha um humor maravilhoso, fazia suas palestras, não tinha sacrifício que ele não superasse. E às vezes nós, por qualquer razão, coisas mínimas, uma palavra mal falada, uma dificuldade pequena, a gente reclama demais e age de menos. Essa reflexão que trazemos hoje é a respeito disso, né? Assim como disse a deusa Samu, né? Reclamar ou agradecer? O que a gente quer para nós mesmos? Boa noite, Robélia. O que nós queremos? O que é melhor para nós? Reclamando, atraindo coisas piores? Espíritos que aprazem da nossa queda? E são muitos. Saibam disso, não é? Porque quando você está no caminho do bem, aqueles que não estão, não gostam que você haja no bem. Ou a gente prefere agradecer, receber, né? Fazer a graça descer sobre nós. Agradecer por tudo, porque é do nosso merecimento, mesmo as coisas ruins que nos acontecem. Porque fomos nós que buscamos. Já escutamos falar isso várias vezes, somos herdeiros de nós mesmos, não é? Então, a gente precisa realmente fazer essa reflexão. E como diz o tema, a dor nos ensina muito. Não só a nossa dor, mas a dor dos outros. Quando vemos que o problema de um irmão é infinitamente maior que o nosso, na nossa concepção. E às vezes aquela pessoa ainda tem a esperança, tem a fé de que tudo vai ser resolvido. Vi uma reportagem hoje, sei que isso foi no jornal, de uma avó que teve um neto que sofreu afogamento e eles moram no hospital, porque a casa onde eles moravam não existe mais. E eu me identifiquei muito, porque o meu neto hoje, já com 20 e poucos anos,
21 anos, também sofreu um afogamento na piscina e até hoje ele não come, só se alimenta por sonda, não fala, não é? E eu via a força daquela avó em criar aquela criatura. E vejo, né, a força da avó do meu neto também nessa mesma situação de ajudar e tudo mais. A Edna coloca aqui, é gratidão pela vida, o simples fato de estarmos aqui vivos, tendo a oportunidade de melhorar. Seja ela por bem ou pela dor. Porque ela vai nos transformar e nos fortalecer. Faltou talvez essa palavra no título da nossa palestra de hoje. Palestra não, da nossa conversa, né? Nos fortalecer. A ponto de podermos ajudar aqueles que porventura estão passando pela mesma situação que já passamos e superamos, e a gente vai poder ajudar. Mas não é ajudar falando, mas principalmente escutando. Deixar que os outros falem. E aí a gente tentar auxiliar esses irmãos. Porque já temos a experiência. Principalmente nós que já passamos dos 15 anos. Não é? Só um pouquinho, mas já passamos. Desculpe o barulhinho aí. Para que a gente possa encerrar a nossa conversa da noite, que eu acredito também não adianta a gente ficar se alongando muito. Como muitos de vocês sabem, toda manhã eu leio uma poesia. Desde a pandemia. Já são quase 1.700 poesias lidas todos os dias. Eu não gravo, sempre gravo no mesmo dia. Eu não... Olha lá, Jerônimo dizia que seu maior sonho era ficar de bruços por alguns minutos. É verdade, né? Lembrando que ele era ação, né? Ele só veio adquirir tudo isso depois de um tempo. Se eu não me engano, com 18 anos que ele começou. E por que eu fiz isso? Porque durante a... Boa noite, Miguel. Durante a pandemia a gente via muita coisa ruim na internet, só se falava de coisas ruins. E aí eu resolvi gravar uma poesia para tentar melhorar isso. E criou um vulto muito grande. Eu trago aqui uma poesia hoje de Maria Dolores, que o tempo do Zap, como gravação de vídeo, ele é curto. Só tem 2 minutinhos, 2 minutos e meio. Não dá para ler todas as... Obrigado, Ademário. Todas as poesias que são mais longas, né? Então eu trago aqui Cantiga da Dor, de Maria Dolores, que é a poetisa que eu amo de paixão. E diz assim: por que tanta dor por este mundo afora? Perguntei ao mentor que me instruía. Ralava-me na terra a escassez de alegria. Voltei do mundo físico e ainda agora, novo tipo de lágrimas me assiste. Sou feliz e sou triste, vendo aqueles que amo em provação constante, sem que eu possa valê-los. Muito embora o carinho dos meus zelos e o meu imenso amor de cada instante. Ele explicou-me com bondade. Essa história da dor na humanidade precisa ser revista. Por que menosprezar-lhe a função alta e bela, se não há criatura a evoluir sem ela? Vemo-la em toda parte, desde o sono da pedra aos altos sonhos da arte. Entre os homens irmãos, tudo o que se conquista, a cela corporal, as posses e os prazeres, pedem a vida de milhões de seres. Quanta aflição envolve a natureza para que o homem se alimente à mesa? Se houvesse uma consulta em cada horta, se alguém se dispusesse a ouvir a queixa dos rebanhos, ou se escutasse o tronco que se corta, quantas inquietações e protestos estranhos? A dor também é lei na qual se apura a civilização de que tens a cultura. Força de população, sofrimento é processo, para que se organize o topo do progresso ante o esplendor da evolução. E posso caminhar sem dor em minha estrada? Indaguei pensativa.
E o mentor respondeu em voz pausada: sem a bênção da dor que nos guarda e elucida para o encontro do bem, ninguém pode entender os ensinos da vida, nem saberá servir junto de alguém. Maria Dolores. E assim, com essa poesia de Maria Dolores, vamos encerrando a nossa conversa da noite, elevando o nosso pensamento, pedindo à espiritualidade que passe pela casa de cada um daqueles que estão nos ouvindo nesse instante e aqueles que virão a nos ouvir depois. Que essa espiritualidade amiga possa fluidificar a água que ali foi deixada, para que possamos nos beneficiar daquilo que precisamos. Que as nossas vibrações amorosas possam chegar aonde houver um leito de dor, uma lágrima sendo derramada, seja de qualquer natureza, por aqueles irmãos que se enveredaram ao caminho das drogas, dos vícios, pela velhice desamparada, e que essa nossa vibração de amor possa ser o lenitivo aos doentes, o abrigo aos desamparados, o consolo aos desesperados. Que possamos vibrar por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas nesse caminho evolutivo. E que, se o Pai assim nos permitir, possamos estar aqui em outras oportunidades para esse bate-papo tranquilo, gostoso, não é? Com todo esse povo aqui nos assistindo, agradecendo. Eu é que tenho que agradecer por essa oportunidade. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e aqueles que me acompanham todas as manhãs nas poesias. Até amanhã, se o Pai assim nos permitir. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado, obrigado Sueli, obrigado Mauro, Ademário, Salter, nossa, muita gente, Edna, Cleonice, Ana Anita, vocês todos. Muito obrigado. Até uma próxima. Geni, um abração. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.